entender a genética de maneira competente, é necessário o domínio de certos conceitos. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, conceitos básicos de genética, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Conceitos básicos de genética, assunto da nossa aula de hoje. Genética, já sabemos, ramo da biologia que estuda os genes e a sua transmissão. Primeiro conceito básico utilizado dentro da genética foi o conceito de fator. E o que é fator? É o elemento determinante do caráter, segundo Mendel. Mendel não sabia a natureza química nem a natureza física do que determinava o caráter hereditário. Por desconhecimento disso, então ele chamou essa partícula de fator, dizendo que os fatores estavam no interior dos gametas e que se separavam na formação dos gametas. Primeira lei de Mendel. Se você ainda não assistiu a aula de primeira e segunda lei, assista para complementar a nossa aula de conceitos básicos. O que nós chamamos de... Aliás, o que Mendel chamou de fator na época dele é o que nós chamamos hoje de gene ou gene. E o que é um gene ou gene? É uma sequência de DNA que está codificada para a síntese de uma determinada proteína. Essa sequência ela é chamada de sequência exon. Sequências de nucleotídeos de DNA que são capazes de serem traduzidos numa informação proteica, essas sequências são denominadas de sequências exons, diferente de sequências introns, que nunca são decodificadas em proteínas. Não fazem parte de DNA estrutural. Elas têm importância, por exemplo, na epigenética, mas na determinação de caracteres hereditários específicos, isso cabe aos genes, que são as sequências exons. Tá? No estudo de ácidos nucleicos é que o professor comenta mais detalhadamente sobre isso. O importante para a gente aqui, no estudo da genética, é você entender que sequências exons de DNA correspondem aos genes ou genes de DNA, tá certo? Eles são lidos, são transcritos e são traduzidos numa sequência de aminoácidos, numa informação de proteína. Isso não acontece com as sequências introns, ok? No DNA, então, está o código genético. Vamos entender melhor. Existe um hormônio que é produzido no seu organismo chamado insulina. Ele é muito conhecido, você já ouviu falar nele. A insulina ativa é uma proteína de 50, aliás, é um polipeptídeo de 51 aminoácidos. Entendido ou não? Cada aminoácido, tá certo? Ele é codificado por uma sequência de 3 bases nitrogenadas. Entendido? Então, para que eu codifique uma sequência de 51 aminoácidos, cada aminoácido sendo codificado por uma sequência de 3 bases nitrogenadas, eu lhe pergunto, então, quantos nucleotídeos, quantas bases nitrogenadas existe, tá certo? Existe no DNA e que codifica a proteína insulina. Ora, se cada aminoácido é codificado por uma trinca, se eu multiplicar 51 vezes 3, quanto é que dá? Isso, dá 153 nucleotídeos. 153 nucleotídeos é a sequência total de DNA que codifica o polipeptídeo insulina, que representa o hormônio que controla os níveis de glicose no sangue. Entendido? Esses 153 nucleotídeos aí da molécula de DNA, tá? O que eles são na verdade? O que eles são na verdade? Eles correspondem ao gene
o gen, que é a sequência exon, que é transcrita para uma molécula de RNA mensageiro, que é traduzida no ribossomo numa informação de aminoácidos que corresponde à insulina. Mesma coisa, hemoglobina é uma proteína de 400 aminoácidos. Cada aminoácido é codificado por uma sequência de 3 bases no DNA. Isso me dá um total de 1.200 bases. Esse filamento de DNA de 1.200 bases corresponde ao gene, que ao ser traduzido pela célula numa informação de proteína, corresponde à hemoglobina das hemácias, que faz o transporte de oxigênio. Entendido? Tanto um exemplo como o outro representam sequência de DNA do tipo exon. Existe um gene na espécie humana chamado de SRY, ele é um gene codificante. Se ele é um gene codificante, ele é uma sequência exon. Ele é responsável pela formação da genitália masculina, ok? Todos os embriões são fêmeas. Os genes do desenvolvimento embrionário, eles estão relacionados ao cromossomo X. Mulheres são XX e homens são XY, ok? Tá certo ou não? Mas o cromossomo X ele é comum a ambos os sexos. Mas o embrião começa seu desenvolvimento embrionário para ser fêmea. Quando chega na 7ª semana de gestação, o gene SRY é ativado, produzindo a diferenciação sexual, convertendo então aquele sistema reprodutor feminino, genitália que seria feminina, na genitália masculina. Entendido? Certo? É só para um fator de curiosidade aí para você sacar. Os genes são classificados em genes alelos. O que são genes alelos? Genes alelos condicionam a mesma herança, tá? Eles condicionam a mesma herança. Por exemplo, a herança albinismo. O albinismo é um caráter recessivo. O caráter normal, produção do pigmento melanina para a tonalidade normal da pele é uma herança dominante. Tá? Então eu tenho o gene dominante azão, que condiciona a produção de melanina, o gene recessivo azinho, que impede a produção de melanina, fazendo com que o indivíduo seja albino. O gene azão para o caráter normal e o gene azinho para o caráter albinismo, eles são alelos entre si, porque condicionam a mesma herança. Que herança, professor? A herança produção de melanina. Esses genes ocupam a mesma posição no cromossomo. Essa posição é chamada de locus. Por esse motivo, esses cromossomos são chamados de homólogos. Eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos, olha lá, tá? Ok? Você tem 46 cromossomos, é o número de cromossomos da espécie humana, mas 23 cromossomos você recebeu de um pai, 23 cromossomos você recebeu de sua mãe. Digamos que nós temos um par de cromossomos aqui, digamos o par de cromossomo 10, é só um exemplo, tá certo? Nesse par de cromossomo 10 eu tenho aqui, digamos, o gene azão, que condiciona um caráter X qualquer, ele é um gene dominante. O alelo do gene azão é um gene azinho, ele vai estar no outro cromossomo, na mesma posição, essa posição é chamada de locus. Genes que ocupam a mesma posição, locus, em cromossomos iguais, que têm a mesma constituição gênica, esses genes são chamados de alelos e os cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, beleza? Como é que eu classifico esses genes alelos? Eles são classificados da seguinte forma: dominante. O que é um gene dominante? Atua sempre. Esteja ele em dose única, quando o indivíduo é azão-azinho. Esteja ele em dose dupla, quando o indivíduo é azão-azão. Azão-azão significa homozigoto ou puro. Azão-azinho significa heterozigoto. O gene azinho se expressa? Não, o gene azinho é recessivo, tá? Então, o gene dominante, que é representado por convenção por letra maiúscula, ele sempre expressa o caráter, sempre expressa a característica fenotípica quando ele se encontra
presente. Diferente do gene recessivo. Genes recessivos só atuam na ausência do gene dominante. Ou seja, caráter recessivo só se expressa quando o gene está em dose dupla, quando o indivíduo é azinho-azinho. Representação gráfica do gene recessivo, por convenção, letra minúscula, Azinho, Bzinho, Czinho. Mas existem os genes chamados de codominante. Gene codominante atuam igualmente, criando um novo caráter. São representados também por letra maiúscula, Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão, tá? Mas atuam igualmente, criando um novo caráter. Agora, detalhe, não confundir codominância com herança intermediária. São coisas diferentes. Como assim, professor? Eu vou citar o melhor exemplo para você entender isso. Olha só, existe uma flor aqui no Brasil muito conhecida, chamada de maravilha. Maravilha é uma flor que se apresenta com corolas vermelhas ou com corolas brancas. São duas variedades da mesma espécie da flor. Quando você cruza indivíduo vermelho com vermelho, 100% da prole é vermelho. Quando você cruza branco com branco, 100% da prole é branco. Mas quando você cruza flores de corolas vermelhas com flores de corolas brancas, você obtém flores de corolas rosa. Perceba que o caráter rosa não é vermelho e não é branco, e sim um caráter intermediário entre vermelho e branco. Na codominância não é assim. Como é então, professor? Olha só, existe uma flor no Japão conhecida como Camellia japonica. A Camellia japonica é uma flor que se apresenta na variedade corolas vermelhas e na variedade corolas brancas. O indivíduo vermelho é Vzão-Vzão. Dá a mesma coisa. Se eu cruzar indivíduo vermelho Vzão-Vzão com indivíduo vermelho Vzão-Vzão, só dá indivíduo Vzão-Vzão vermelho. O indivíduo branco é Bzão-Bzão. O gene Bzão condiciona o caráter branco. Mas se eu cruzar corolas brancas com plantas que produzem flores com corolas brancas, vai dar 100% sempre indivíduo branco, Bzão-Bzão. Mas quando eu cruzo camélias japônicas de corolas vermelhas com camélias japônicas de corolas brancas, o indivíduo resultante não é rosa. É um indivíduo que apresenta flores com corolas vermelhas e brancas, ou brancas e vermelhas. Os dois genes atuam igualmente, mas não criam uma característica intermediária. As duas características aparecem no indivíduo parental, o indivíduo heterozigoto, Vzão-Bzão. Entendido o que é codominância? A herança de grupos sanguíneos ABO na espécie humana é uma herança que é dita que ocorre por codominância. Porque se você cruzar um indivíduo de grupo sanguíneo A com um indivíduo de grupo sanguíneo B, é possível que o casal tenha crianças do grupo sanguíneo AB. Esse indivíduo produziu o fator que condiciona o grupo A, produziu o fator que condiciona o grupo B e, por isso, consequentemente, é do grupo sanguíneo AB. Entendido? É assim que funciona o processo de codominância. Legal? Continuando aí os conceitos, genótipo. Genótipo é o conjunto de genes, ok, do indivíduo. Pode ser um par de genes que define um caráter ou até todos os genes que definem o caráter. Esse é o genótipo do indivíduo. O genótipo tem a responsabilidade de determinar o que nós chamamos de fenótipo, que é a característica do indivíduo, o caráter, a expressão do gene. O gene se expressa no indivíduo na forma de fenótipo. Fenótipo, 5 dedos nas mãos. Fenótipo, olhos castanhos. Fenótipo, cabelo encaracolado. Tá certo? Então, tudo isso são características fenotípicas. Mas eu tenho um conjunto de genes que define esse caráter. Eu chamo isso de genótipo, esse conjunto de genes. Agora, existe uma situação denominada de fenocópia. Fenocópia é a alteração do fenótipo de natureza ambiental. É, por exemplo, aquela garota que tinha cabelos loiros e pintou o cabelo de preto, ficando uma morena. Moreno não é um fenótipo dela, não é o seu caráter condicionado geneticamente.
Ela pintou o cabelo, ela está sendo uma fenocópia de uma mulher loira, de uma mulher morena. Mas na verdade ela é o quê? Loira. Ela foi determinada geneticamente para ser uma mulher loira. A mesma coisa de uma garota de olhos castanhos que bota lente de contato azul. Ela está sendo uma fenocópia de alguém que tem o fenótipo azul, porque foi determinado geneticamente. Ok? É entendido o que é a fenocópia? Fenocópias são sempre características, alterações fenotípicas. Detalhe importante, essas alterações fenotípicas, denominadas de fenocópia, lembre-se, não se transmite à descendência. Não são características transmissíveis. Por quê? A alteração foi no fenótipo, não houve alteração no genótipo. Somente alterações nos genes é que são passíveis de ser transmissíveis à descendência. Alterações de caracteres, não. Alterações de fenótipos, não. Passam apenas de uma fenocópia. O genótipo, ele tem uma classificação também. O genótipo homozigoto ou puro. O que é o genótipo homozigoto ou puro, professor? Se o indivíduo apresenta os mesmos tipos de genes no genótipo, o par de genes é dominante ou o par de genes é recessivo, ele está sendo homozigoto para o caráter. Se o indivíduo apresenta no genótipo, ok, genes dominantes e recessivos ao mesmo tempo, ele é classificado como heterozigoto ou híbrido. Entendido? Agora, lembre-se que a condição de heterozigose é uma condição clássica do indivíduo dominante. Só o indivíduo portador de caráter dominante pode ser heterozigoto, porque o gene pode vir em dose única, acompanhado do gene recessivo. Isso é heterozigose. Tá? Mas pode ser também homozigoto, quando o gene dominante vem acompanhado de outro gene também dominante. Agora, a condição recessiva, ela só aparece em homozigose. Por quê? Porque o caráter recessivo só se expressa se o gene tiver em dose dupla. Daí a sua recessividade. Não existe recessivo heterozigoto. Todo recessivo é homozigoto ou puro. Entendido? Observação IPC importante. O fenótipo é o resultado da ação do genótipo mais meio ambiente. Entendido? É importante você lembrar disso aí. Tá? Genótipo mais meio ambiente faz com que o gene se expresse no indivíduo. Tá certo? Pode ser, por exemplo, que um indivíduo que tenha predisposição genética a diabetes tipo 2, o gene nunca se expresse e o fenótipo diabetes tipo 2 nunca aconteça, porque desde pequeno esse indivíduo se restringiu ao consumo de açúcar. Faltou o fator ambiental para que os genes fossem ativados, produzindo então a característica fenotípica resultante. Tá certo? Encerrando essa primeira parte dos conceitos básicos, tá certo? Vamos analisar o conceito de atavismo. Atavismo é uma propriedade do gene recessivo de atravessar várias gerações sem se expressar. Como assim, professor? Vamos ver aqui um exemplozinho. Eu tenho um indivíduo heterozigoto azão-azinho que casou-se com uma mulher heterozigota azão-azinho e o casal teve um filho azão-azinho, também heterozigoto. Ora, nesse indivíduo filho aqui, qual o caráter que vai se expressar nesse indivíduo? O caráter condicionado pelo gene azão ou o caráter condicionado pelo gene azinho? Claro que será o caráter condicionado pelo gene azão, que azão domina sobre azinho. Ok? O gene azinho, então, ele não vai se expressar. Esse indivíduo casou-se com uma mulher também heterozigota, também azão-azinho, e teve novamente um filho azão-azinho, que casou-se com uma mulher azão-azinho, e aí agora o casal teve uma criança azinho-azinho. Perceba que o gene azinho, ele atravessou várias gerações sem se expressar, porque ele só se expressa quando se encontra em dose dupla. Entendido? Então, essa propriedade do gene recessivo atravessar várias gerações sem se expressar é chamado então de atavismo. Beleza? Agora, tipos de herança. Importantíssimo, tipos de herança. Olha só. Primeira situação, herança por dominância completa.
A herança por dominância completa, muito comum no estudo da genética, o indivíduo apresenta o fenótipo condicionado pelo gene dominante. Eu tenho aqui, ó, o indivíduo tem genótipo azão-azão, ou genótipo azão-azinho, ele apresenta o fenótipo preto. Indivíduo azinho-azinho apresenta o fenótipo branco. O que é que você diz aí? Uma herança por dominância completa, onde o caráter preto é dominante sobre o caráter branco, que é recessivo. A outra situação é a dominância incompleta, também chamada de ausência de dominância. Nesse caso, o que é que acontece? O indivíduo heterozigoto apresenta fenótipo intermédio entre os indivíduos parentais. Como assim, professor? Eu tenho a mesma situação. Indivíduo azão preto, indivíduo bezão branco. Mas o indivíduo azão, ele é cinzento. Ele nem é preto e nem é branco. Ele tem uma característica intermediária entre os indivíduos parentais. Mesma situação da flor de maravilha. Cruza vermelho com branco e você obtém indivíduo rosa. Cruza um indivíduo de cabelo liso com um indivíduo de cabelo bem crespo e nasce indivíduo de cabelo ondulado. Ondulado é um caráter intermédio em relação a crespo e liso. Entendido? Então isso é herança intermediária, também chamada de dominância incompleta ou ausência de dominância. Aí, codominância. A codominância, o indivíduo heterozigoto apresenta fenótipo diferente dos parentais. Tá certo? Olha lá. Indivíduo azão é preto, indivíduo bezão é branco, indivíduos heterozigotos azão são preto e branco. Lembra da camela japônica? Indivíduo vermelho com indivíduo branco produz indivíduos, né, plantas que originam flores de corolas vermelha e branca. Então é isso aí o que caracteriza a codominância. Beleza? Tá aprendendo? Deixe seu like, ative o sininho. Próxima tela, vamos continuar aí os conceitos mais aprofundados no estudo da genética e um deles é o conceito de genoma. Genoma é o conjunto haploide de cromossomos da espécie. Qual é o número de cromossomos da espécie humana? 46. Organizados em 23 pares. Você recebe 23 pares de cromossomos de um pai, 23 pares de cromossomos de uma mãe, formando uma carga diploide de cromossomos, tá? De 46 cromossomos. Cada corpo cromossômico de 23, que na espécie humana é os que estão no espermatozoide ou no óvulo, eles não formam par, eles são cromossomos individuais. Esse conjunto de cromossomos aí corresponde ao genoma da nossa espécie, ou seja, um corpo cromossômico N. Cada corpo cromossômico chama-se N cromossomos. Aí eu tenho um corpo cromossômico de 23 cromossomos do espermatozoide, é um corpo N, que se junta com um corpo de 23 cromossomos do óvulo, que é o outro corpo N, formando uma célula 2N, que nós denominamos ela de zigoto. Existem espécies da natureza que são triploides, que têm 3 genomas. Tetraploides, 4, hexaploides, 6. Tá? Mas em citologia, nos estudos de ploidia, a gente analisa isso melhor. Quero que você entenda aqui que o genoma, tá, é um corpo cromossômico da espécie que não forma par. Por exemplo, o número de cromossomos da batatinha é 20. Qual o genoma da batatinha? 10. É a metade do número de cromossomos. Número de cromossomos do cavalo é 64. Quanto é o genoma do cavalo, Billy Paul? 32. Número de cromossomos do macaco chimpanzé, 48. Quanto é o genoma? 24. Tá? Que é o corpo cromossômico completo que não forma par. Certo? O genoma contém toda a informação genética da espécie. Em um único corpo cromossômico, você tem toda a informação genética para constituir um novo indivíduo. Tá? Essa informação está no DNA. Como nós falamos, o DNA, o codificante é a sequência exon e o não codificante é a sequência intron, que nunca é traduzida em informação de aminoácido. Tá? Chama-se região intergenética. Está entre a região que é genética.
a região que é traduzida numa informação de proteína que dá origem ao fenótipo, tá certo? Muito bem. O genoma humano tem cerca de 30 mil genes. Tem livro que você vai encontrar 28 mil, 29, às vezes um pouco mais, de 31, 32. Eu arredondei aqui para 30 mil genes. Esses 30 mil genes aí, que compreende toda a sua genética, é responsável pela formação de 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas. No DNA, em todo o seu DNA, existem 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas, que corresponde a 6 bilhões de bases ou 6 bilhões de nucleotídeos. É quase a população da Terra, é quase a população do planeta. Agora, o detalhe curioso nesse total de informação é que ela corresponde apenas a 1,5 do DNA que é codificante, o DNA que é exon, que é capaz de ser traduzido em proteína. Professor Billy Paul Jones, é o nome completo, Billy Paul Jones. Você está dizendo que em todo o meu DNA, certo? Esses 30 mil genes correspondem a 1,5% de todo esse DNA? Isso. E o resto do DNA, professor? DNA estrutural, DNA não codificante, sequência intron. Percebido? Não é interessante isso? Outro detalhe legal. Esses 1,5% do DNA, que corresponde aos 30 mil genes, 6 bilhões de bases nitrogenadas, são responsáveis pela produção de 400 mil proteínas. Aí vem outra pergunta. Professor, se um gene, quando decodificado, forma uma proteína, 30 mil deveria formar 30 mil proteínas, como é que forma 400 mil? Por causa de um processo que ocorre a nível celular chamado de splicing. A gente estuda melhor isso, tá? Quando analisa, quando a gente faz o estudo do ciclo celular, a gente detalha isso aí. Mas eu vou explicar de uma forma que você vai entender. O splicing ou splicing, tá? Eu prefiro splicing, eu acho mais sexy o termo splicing. Então veja só, eu tenho aqui uma sequência de DNA ABC, entendido? Essas sequências ABC são sequências exons. São sequências que podem ser traduzidas em proteínas. Entre essas sequências exons, eu vou encontrar sequências, essas aqui, ó, vazias, que são sequências introns. Nunca são decodificadas em proteínas. Só que a célula precisa das 3 sequências exons para fazer proteínas específicas. Então esse DNA ele é transcrito para um RNA mensageiro, mecanismo de transcrição. E quando se transcreve, o que é que eu tenho? Ele transcreve a sequência completa. Ele transcreve o DNA de A a C completamente, inclusive, as sequências introns. Aí, não é esse RNA que vai para o citoplasma para a síntese proteica. Ele sofre primeiro um processo chamado de splicing. Splicing consiste na retirada das sequências introns, que são as sequências não codificantes, que nunca são traduzidas em proteínas. Fazendo o splicing, eu posso fazer o seguinte, eu posso juntar as sequências exons A mais B, mas posso juntar as sequências exons A mais C, ou posso juntar B mais C. E aí, cada sequência dessa aí, tá? A sequência B e a sequência C vão formar proteínas diferentes. Então eu tinha uma sequência só de DNA que virou 2. E podia até virar 3 se eu tivesse feito uma sequência BC. Tá certo? Então aí eu tenho o quê? O RNA ativo. É esse RNA ativo que é totalmente exon, que é enviado para o citoplasma para ser traduzido a nível de ribossomo numa sequência de aminoácido, formando então a proteína específica que vai dar origem ao fenótipo, que vai dar origem ao caráter hereditário. Entendido isso? Muito bem. Plasticidade fenotípica, né? Esse P aqui não existe, é plasticidade fenotípica, né? Também chamado de norma de reação ou polifenismo. Quando um dado genótipo promove respostas fenotípicas diferentes ao longo de um gradiente ambiental. Melhor exemplo disso é a raposa do Ártico. Raposa do Ártico, na estação fria, apresenta essa pelagem branca aqui, ó.
Ok? Na extensão quente, quando a vegetação aparece, ela apresenta essa pelagem meio acinzentada. Perceba que o fenótipo é diferente, o caráter fenotípico, né? Pelo branco, na situação de neve e gelo, e pelo mais escuro, né? Mais acinzentado, quando há vegetação verde no ambiente. Chama-se isso de quê? Norma de reação, porque os genes que definem a pelagem na raposa do Ártico é o mesmo, mas ele reage de maneira diferente. Tá? O fenótipo é expressado de maneira diferente, dependendo da condição ambiental que estimule esse gene aí. Como se chama isso? Norma de reação. Está relacionado com a plasticidade fenotípica. Tá? Plasticidade. Muito bem, epigenética. Epigenética são mudanças no funcionamento do gene sem alteração do DNA, perpetuando-se nas divisões celulares. Como assim, professor? Você sabe que o DNA ele pode sofrer mutações. O que é uma mutação de DNA? O código genético é adenina se liga a timina, guanina se liga a citosina. Não é isso aí? Pode acontecer de uma adenina se ligar a uma outra base que não seja uma timina. Isso aí é uma mutação. A epigenética caracteriza-se alterações na molécula de DNA sem ser por meio de mutações. São alterações que ocorrem, por exemplo, na estrutura da cadeia de DNA, envolvendo as suas proteínas histonas ou envolvendo bases nitrogenadas, sem ser uma mutação, porque entende-se por mutação um erro de pareamento de base nitrogenada, uma adenina que se ligue a outra coisa que não seja uma timina, uma guanina que se ligue a outra coisa que não seja uma citosina, desobedecendo o código genético da cadeia de DNA. O mais comum processo de alteração é a chamada metilação. Você vê aqui uma citosina, tá? Normal. Observe que nesse ponto aqui existe um hidrogênio. Okay? Esse hidrogênio foi substituído por um radical metil, radical CH3, derivado do metano. Chama-se metilação. Citosina metilada. Essa metilação pode estimular um gene que estava inativo ou inativar um gene que estava ativo. É como se a célula colocasse um interruptor nessa molécula aqui e dissesse para a célula que, não mexe aqui. Ou dissesse para a célula, mexe aqui. Essas alterações que ocorrem em bases nitrogenadas ou mesmo em proteínas de DNA chama-se epigenética e faz com que certos caracteres diferenciados se expressem na espécie. Nós teremos uma aula que eu vou gravar aqui no canal especificamente sobre epigenética para você entender como esse mecanismo funciona. Beleza? Cruzamento-teste. Cruzamento-teste é quando você pega um parental dominante e cruza com um parental recessivo, tá? Para conhecer se o genótipo do indivíduo dominante ele é homozigoto ou ele é heterozigoto. Ora, no cruzamento-teste, se eu pegar um indivíduo dominante, você sabe que o indivíduo dominante ele pode ser homozigoto ou ele pode ser heterozigoto. Ele pode ser azão-azão ou ele pode ser azão-azinho. Como saber se ele é azão-azão ou azão-azinho? Eu pego o indivíduo portador da variedade do caráter que é recessivo e cruzo. E aí, se 100% da prole resultante for de indivíduos portadores do caráter dominante, então o dominante parental cruzante, ele é homozigoto puro. Porque se eu cruzar indivíduo azão-azão com indivíduo azinho-azinho, 100% da geração resultante vai expressar o caráter dominante, porque serão indivíduos azão-azinho, portanto heterozigotos. Concorda? Certo ou não? Então o cruzamento-teste serve para isso. Se eu pegar o indivíduo parental cruzante, aliás, para determinar isso, for um indivíduo da geração anterior, então eu tenho o chamado retrocruzamento. Retrocruzamento, eu cruzei o indivíduo dominante com alguém da família, que era recessivo. Geralmente se faz isso pegando o indivíduo na geração anterior. E aí, olha só,
Se no cruzamento teste ou no retrocruzamento, entendido? Se eu cruzar um indivíduo dominante azão com azinho, 100% é azão, esse indivíduo dominante é puro. Se eu cruzar um indivíduo azão, que eu não sei o outro gene, se está homozigose ou se está em heterozigose, 50% da geração resultante for de indivíduo dominante e 50% de indivíduo recessivo, o parental dominante cruzante ele é heterozigoto. Certo ou não? Porque se eu cruzo azão com azinho, 100% é dominante azão. Se eu cruzo azão com azinho, 50% azão, 50% azinho. Então, nesse caso, eu consigo definir quando o indivíduo portador do caráter dominante, ele é homozigoto ou ele é heterozigoto. Por cruzamento teste, quando eu pego o dominante e cruzo com um parental recessivo qualquer, ou por retrocruzamento, quando eu pego o dominante e cruzo com o indivíduo da geração anterior, recessivo, ok? Muito bem. Outras coisas importantes. Endogamia, cruzamento consanguíneo, cruzamento entre parentes, geneticamente desaconselhado. Tá? Você já deve ter ouvido falar. Mãe com filha não é muito legal, pai com filho não é muito... Os irmãos entre si. No reino animal é comum esse tipo de cruzamento. Na espécie humana, isso só acontece até ao nível de primo em primeiro grau. Entendido? Mas esses cruzamentos consanguíneos são desaconselháveis. Por quê? Porque existem muitos genes recessivos deletéricos. Genes deletéricos são genes defeituosos. Existe uma grande chance desses genes deletéricos recessivos se encontrarem, tá certo? No indivíduo filho, resultante de um cruzamento entre parentes, aliás, do que entre indivíduos onde não há grau de parentesco. Aí eu estou fazendo endogamia. Eu não sei se você já ouviu falar em Tutankhamon. Tutankhamon, que foi um dos maiores faraós do Egito, ele enfrentou esse problema. Por quê? Para garantir a linhagem genética, tá, era costume fazer o quê? O indivíduo se casar com a irmã. Ele casou-se com a irmã. A família de Tutankhamon já fazia isso há gerações. Ele pagou um preço muito alto, os 2 filhos que ele teve foram natimortos e ele tinha defeitos genéticos graves. Por isso que ele morreu muito jovem, cerca de 18 anos de idade. Então o problema de Tutankhamon foi por causa da exploração na família dele de mecanismos reprodutivos endogâmicos entre indivíduos da própria família. Para quê? Segundo eles, para garantir a linhagem genética pura. Tá? Então esse foi o problema que ele enfrentou. Observações importantes. Se você pegar um determinado genótipo, tá, onde ele pergunta assim, qual o número de gametas dado um determinado genótipo, você vai aplicar a fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de pares em heterozigose. Entendido? Número de genótipos dado o cruzamento é 3n, onde n é o número de pares em heterozigose. Então, se ele der um determinado cruzamento e pedir o número de genótipos diferentes resultantes, 3, conte o número de pares em heterozigose, eleve e faça as contas. Se ele perguntar o número de gametas, ele dá um genótipo, por exemplo, azão, Bzão, Czinho. Vai ficar 2 elevado a 3 é igual a 8 gametas diferentes. N é o número de pares em heterozigose. Para cálculo de gameta, 2N. Para cálculo de genótipo, 3N. Tá certo? Beleza? Teremos uma aula de exercícios de genética envolvendo exatamente isso. Beleza, galera? Esses são os conceitos básicos de genética. Vá na descrição e pegue as listas de exercícios referente à matéria para que você possa praticar o conteúdo explorado na aula. E se aprendeu, se ficou claro para você, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative as notificações, novas aulas todas as semanas, tanto de biologia como de autodesenvolvimento. Bons estudos! E nos encontramos na próxima aula. Tchau!